Estamos falando em pet sitter, agora a gente vai mudar de assunto e vamos falar de saúde. Hoje é dia do nosso quadro Fala Doutor. A gente sempre traz campanhas temáticas dos meses aqui no Ver Mais. E é claro que com janeiro não poderia ser diferente. Nós estamos no Janeiro Branco, aproveitando que estamos no começo do ano, que é um tempo de refletir, de rever muitas coisas na vida. Então é uma situação perfeita também para debater a saúde mental. Você já parou para pensar como é que está o seu emocional, a sua saúde mental? Se você ainda não parou, hoje a gente vai então ajudar você nisso. Nós recebemos a doutora Mônia Bresolim, coordenadora da Unidade de Saúde Mental do Hospital Dona Helena, que topou o nosso convite para debater esse tema. Boa tarde, doutora Mônia, bem-vinda. Boa tarde, obrigada. O pessoal de casa entender, vamos contextualizar, explicar por que foi escolhido janeiro e branco? Então, é um movimento, né? Um movimento que se tem sempre no mês de janeiro. Por quê? Porque janeiro é um momento que a gente, que é comum, né, nós pararmos, pensarmos, programarmos, fazermos planos sobre o nosso futuro, para o nosso futuro próximo, por exemplo, ao longo do ano, né? E se considerou interessante, por que não falar da saúde mental, chamar esse tema, né? E por que no branco, janeiro branco? Porque é como se fosse uma página em branco, né? Quando nós fazemos a virada, isso é tradição, é uma simbologia, né? Fizemos a virada do ano, é comum pensarmos, nossa, o que vamos fazer ao longo do ano, né? E temos ali o nosso ano, uma página em branco. Por que não ali escrever nessa página, né, tópicos referentes à nossa saúde mental? Doutora, e isso é muito simbólico, né? Janeiro, recomeço, porque assim, a gente, quando chega ali novembro e dezembro, tá todo mundo assim, bufando, tá todo mundo muito, assim, ansioso, nervoso, e parece que só aquela paradinha ali, o Natal, o Ano Novo, não precisa nem ser umas férias muito longas, mas um respiro que você dá, você tem a sensação de que dá para fazer diferente, dá para tentar fazer alguma mudança. Exato, e é comum a gente pensar assim, quando a gente faz essas pausas na vida, né, e é bem comum fazermos essas pausas no final do ano, no recomeço, a primeira coisa que a gente costuma fazer é planejar. Né? O que eu vou fazer? Eu vou me conhecer, eu vou entender como é que está a minha situação de vida, né? E planejar eventos futuros, né? Geralmente é a primeira coisa que a gente faz quando volta de férias, né? Ou faz alguma pausa. Bom, vou me programar para o ano que vai vir, né? E agora, doutora, assim, muitas pessoas percebem que já não está mais tão normal, já não está mais tão fácil lidar com determinada situação, com determinado estresse, né? Porque até está meio banalizada a palavra estresse, a gente fala que está estressado o tempo todo. Mas você já falou no autoconhecimento que é importante. Agora, como saber, ou qual o primeiro passo para dar quando você identifica que algo realmente você não está mais dando conta daquilo sozinho? Então, até aproveitando sobre o tema do mês, né, que todo ano tem, nesse ano a vida pede equilíbrio. Né? Então, se houver aquele sentimento de que algo na vida não está equilibrado, né, talvez seja o momento de a gente fazer alguma reflexão no sentido de se autoconhecer e tentar buscar esse equilíbrio. Na questão da saúde, é a mesma coisa, saúde mental também. Então, é comum nós percebermos esse desequilíbrio ao longo do ano, para o final do ano, né? E talvez é nesse momento que seria interessante. Olha, não acho que esteja equilibrado, o que eu posso fazer nessa questão do equilíbrio, né? Sim, e qual o primeiro passo então a dar? Então, sempre que vamos organizar, equilibrar alguma situação de vida, seja ela em qualquer aspecto, no aspecto da saúde também, o primeiro passo é o autoconhecimento. Né? Então, eu gosto de citar um exemplo, por exemplo, vamos equilibrar nossa vida financeira, o primeiro passo é entender qual é a nossa realidade. Então, na questão da saúde e na saúde mental, da mesma forma. Né? Então, o autoconhecimento, uma autorreflexão, às vezes conseguimos isso sozinhos,
Às vezes precisamos de ajuda, de apoio, de suporte de outras pessoas profissionais da saúde, por exemplo, para contribuir nesse processo de autoconhecimento. A partir daí, começamos o processo em busca desse equilíbrio, em busca da saúde. E aí, a gente conversava antes do programa, uma sugestão é colocar no papel, porque as contas a gente coloca no papel, né? A gente identifica, o aluguel tá pesado, tô gastando muito em combustível, então você vai ali tendo uma visão. E com a sua saúde mental também pode ajudar isso, né? Sabendo, sim, às vezes, em que área da tua vida que está desequilibrado. Exatamente. Como eu citei antes, às vezes com o apoio de pessoas, se a gente não conseguir... quando a gente escreve, um exemplo, né? Quando a gente descreve certas situações, nós conseguimos visualizar bem. Se nesse momento de planejar, de escrever uma página em branco que a gente tem na frente, tivermos dificuldade, talvez seja um bom momento para procurar ajuda. Agora, doutora Mônia, existe também uma ideia de que o sistema público, por exemplo, é difícil, não tem vaga, então, às vezes, a pessoa já tem uma descrença e aí junta essa dificuldade, mesmo assim, na área particular, privada ou através de convênio, não, você pode tentar profissionais diferentes. O importante é buscar, é conhecer um profissional, não criar barreiras, né? Exato. Profissionais de saúde geralmente têm uma vivência em toda a questão de saúde e ensino como um todo, mas na saúde mental também. E talvez um acolhimento, uma escuta, né, uma palavra que se consiga dar no momento certo, numa ocasião certa, pode fazer a diferença para aquela pessoa. E dar um direcionamento. E direcionar para qual o caminho que essa pessoa poderia seguir. Porque muitas pessoas, às vezes, têm uma certa dificuldade, por exemplo, não quero ir no psicólogo, não me sinto à vontade para conversar, e também acho que o psiquiatra só vai dar remédio, então tem as suas próprias crenças. Então, indo até uma unidade de saúde, enfim, algum consultório, também marcando uma consulta, você pode, então, ter esse direcionamento. Agora, então a gente falou sobre essa necessidade de buscar o equilíbrio, de colocar no papel, de buscar a ajuda profissional. E o que mais que é importante, assim, para a gente se sentir seguro para seguir o ano, assim, na questão da saúde mental? Eu acho que poderíamos assim frisar bem essa questão do equilíbrio, sabe? Em todos os aspectos. Equilíbrio em relacionamentos, equilíbrio nas nossas rotinas do dia a dia, e aí entra trabalho, rotina de casa, conseguirmos manejar no nosso dia a dia sem sacrificar nossa saúde para direcionar um aspecto ou outro. Então, esse equilíbrio, de todas essas esferas, seria um bom começo para a gente pensar para o próximo ano. Perfeito. O que significa, então, que saúde mental é saúde espiritual, saúde física, saúde emocional, né? E que a gente, assim, até por uma pressão social, a gente acaba indo no automático. Exato. E tem que se considerar também outros aspectos que tem a doença mental, né? E assim, se às vezes precisa de uma intervenção, de algum suporte, no caso médico, né? Alguma ajuda para buscar esse equilíbrio na parte química, às vezes a questão de medicações, mas sem preconceito, no sentido de que tratamentos, né, estão aí para ajudar, né? Para contribuir, para restabelecer a nossa saúde, inclusive a saúde mental. Perfeito. Doutora Mônia Bresolim, coordenadora da Unidade de Saúde Mental do Hospital Dona Helena. Eu agradeço, né? A gente sabe que a agenda de médico é sempre super corrida, mas ela reservou esse tempinho para a gente tocar. De repente, você que percebe que tem algo algo que não está legal na sua rotina, mas você tem medo de procurar ajuda profissional, né, doutora? Tem medo, às vezes, de expor isso para alguém, porque, afinal, é a sua intimidade e a gente quer dar conta de tudo, e às vezes não é necessário, às vezes é importante pedir ajuda. Então, doutora, muito obrigada, seja bem-vinda. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada.